E na pausa do café de hoje, o assunto é depressão na terceira idade. E para falar sobre isso, a gente recebe a psicóloga Solange Guastaferro. Doutora, bom dia. Vamos tomar café? Vamos tomar café. Bom dia, Douglas. Bom dia. Bom dia a todos que nos assistem. Bom dia a toda a equipe que está aqui. É um assunto tão quente quanto o nosso cafezinho. Doutora, por que é que isso vem acontecendo e ano a ano aumentando esse percentual? 1/3, gente, dos idosos do Brasil sofrem com esse problema. O que é que está acontecendo, doutora? Bem-vinda. Obrigada, Douglas. Então, na verdade, assim, a depressão ela pode acometer em qualquer idade, né? Desde crianças, adolescentes, adultos, só que na faixa do idoso ela é mais delicada, porque muitas vezes os sintomas são confundidos com doenças. Então a pessoa fala que está com falta de ar, que está com muito cansaço, que não consegue dormir e atribui isso à idade. E na verdade não é, já é indício de uma depressão. Aí faz todos os exames, não encontram nada. Doutora, a solidão, né? Morar só, o isolamento social, a falta de mobilidade, algum problema que porventura ela traz de saúde pode também agravar e aumentar esse número de pessoas deprimidas no Brasil, idosas? Sim, com certeza, porque essa faixa de idade é a faixa das perdas, né? Os filhos saem de casa, né? Às vezes fica viúvo, alguns amigos falecem, muitos amigos às vezes morrem, né? Então é aquela faixa de idade já que vai se sentindo muito solitário, né? Muito sozinho. E depois da pandemia, onde muitos ficaram só, isso agravou sensivelmente. Então a gente precisa ficar observando esse idoso, né? Falando com ele, conversando com ele. E também tem, Douglas, as causas físicas, né? Imobilidade, que às vezes o idoso fica. A gente percebe também que a falta de audição também deixa a pessoa mais triste, ela fica apática, ela fica fora do mundo, né, de conversar, de estar com as pessoas, e isso a pessoa vai definhando, então a gente precisa conversar com esse idoso e entrar realmente com um tratamento. Isolamento social também é uma grande causa para esse número estar lá em cima? Sim, com certeza, isso foi uma grande perda para os idosos, foi o isolamento social, né, mas era necessário, né, então, e hoje como as tecnologias, né, às vezes os filhos, netos não dão muita atenção a esse idoso, né? Deixam ele mais sozinho, né? Porque o idoso às vezes não tem essa facilidade de lidar com a tecnologia, isso também prejudica um pouco. Tem idosos que optam, né? Eu quero morar só, eu quero minha tranquilidade. Mas outros não, outros moram só por falta realmente de opção. Exato. Isso pode agravar a chegada da depressão ou potencializá-la? Pode potencializá-la, né? Assim, isso a gente precisa enxergar como uma coisa bem difícil, né? Porque às vezes o idoso não quer ficar só, mas não tem outras pessoas para cuidar. É o jeito. É o jeito, né? E às vezes mesmo dentro de casa ele acaba sendo esquecido. Isso pode acontecer também, né? Morando com os filhos, com os netos, sabe aquela coisa de não dar muito valor, né? Então a gente precisa tomar muito cuidado com isso. E tem tratamento, né? Tem tratamento medicamentoso, tem acompanhamento médico, terapias ocupacionais, pinturas, desenhos, fazer coisas artesanais, isso ajuda muito na depressão do idoso. E para quem está nos assistindo agora e quer buscar uma ajuda, como é que faz? Onde buscar essa ajuda? A gente fala de um país que desvaloriza muito a pessoa idosa. Os próprios filhos, em muitos casos, abandonam. Acham melhor colocá-la num abrigo, né? Repassam aquela aposentadoria para o abrigo, vão lá uma vez, 2 vezes no ano, em datas comemorativas, quando vão, e no mais, vão largando. Isso também deve doer um bocado para quem ao longo da vida se entregou para aquela pessoa, para aquela família, a vida toda, né? Justamente, né? A depressão a gente fala que é excesso de passado, né? Então, assim, a gente fica remoendo, né, o que aconteceu e ver a diferença do que acontece hoje, né? Isso traz realmente essa consequência da tristeza, dessa apatia, né? De
não está sendo reconhecido, né? Não está sendo ouvido muitas vezes. Onde buscar ajuda? Buscar ajuda com um médico, né? Primeiro, um médico psiquiatra, que existem medicamentos para isso. Existem terapias ligadas a essa faixa etária, né? Para o idoso. Terapias ocupacionais, como eu falei, desenho, pintura, dança, atividade física dentro daquilo que a pessoa pode fazer. Vai na associação do bairro, busca onde é que tem esse serviço, posto de saúde, né? Isso, normalmente nos CREAS, né, no Centro de Apoio Psicossocial, nos CAPs, né, que é Centro de Apoio Psicossocial, também tem um educador físico, tem um psicólogo. Ajuda muito, né? Terapia em grupo, isso é muito importante, porque eles vão estar convivendo com as pessoas da mesma idade que eles, então isso é muito importante. Então, doutora, mais uma vez, muito obrigado e volte semana que vem para a gente tomar aqui esse café tão especial, tá bom? Então, ótima quinta-feira. Tchau! Valeu, doutora, muito obrigado. Esse foi mais um Pausa do Café.